Como não cair numa zona de conforto? Continuar chocado, nervosamente aflito com as descobertas e desafios? Não planejar passo a passo todas as etapas de criação é não saber o que vou fazer hoje, é ter a liberdade de deixar as ideias fluírem nessa camada de ilusão poética, visual e sonora que vem se revelando a cada máquina, tornando nosso espaço um lugar fantasioso, excêntrico e inspirador. Sobre a cabeça falante, sei que ela está na minha cabeça desde o começo, incrivelmente resolvida em meus sonhos. Tanto que quando eu acordo, tenho a certeza de que ela está lá, pronta, me encarando e indagando como faço para sair da sua cabeça. O olho da gente tem mais ou menos 22 milímetros. Eu acho que tinha que ser um olho um pouco maior, sabe? E eu vou ter que ir lá num ateliê, lá em Canela, Barroco, ateliê, vidro soprado. Vamos pra Canela? Vamos! Foi muito legal ir lá para Canela, conhecer o ateliê barroco do Adriano, conhecer o processo de construção, convencer ele, né, a construir esse olho grande, esse olho fora do padrão, essa figura, né, esse meio robô, meio boneco, ser uma forma mais expressiva, que possa se enxergar mais de longe. Cabeças robóticas. Tem projetos incríveis que a gente encontra, realmente onde buscam a perfeição. O que eu quero, na verdade, é outra coisa. Aonde eu quero chegar é uma cabeça diferente, é alguma coisa que possa trazer histórias. Por isso, vou trabalhar com esses materiais que eu encontrei cirúrgicos. Quando eu começo a misturar esses materiais, motores diferentes, quer dizer, saio do padrão e tento levar uma imagem que, para mim, é o que eu gostaria de ver, por exemplo, um espetáculo que tem essa coisa mais teatral, uma potencialidade diferente. Os materiais estão casando assim, por enquanto está indo maravilhosamente bem, assim, estou muito feliz. Eu tô louco pra ver se o olho vai funcionar depois de toda essa trabalheira aqui. Tô muito feliz com o resultado. Esse último teste que eu fiz, então, vou botar aqui, ó, que vai fazer o olho olhar para cima e para baixo. Então, que é esse aqui,
né? Esse movimento todo aqui que eu criei com essa alavanca, que pega o motorzinho servo lá embaixo. Os dois motores de fora são as pálpebras. Não dá para ligar tudo ainda porque essa parte é mais adiante, daí o Taiyu vai ter que pegar e começar a programar isso aí, né? Um servo, né? Que eu coloquei aqui. Aqui eu fiz um falso eixo aqui, né? Que vai trabalhar junto. Então esses dois pinos aqui vão puxar o olho para olhar para a direita e para a esquerda. O Taiyu disse que o código dele tá certo, mas ela tá meio birolha. Vou começar a pensar aqui na estrutura da boca. Isso aqui é um aparelho de dentista que eu ganhei da Jane, irmã da Raquel, para fazer aparelhos, e vou desmanchá-lo aqui e vou começar a experimentar. Aqui agora eu instalei um micro servo aqui, e esse aqui vai movimentar o queixo do boneco. A gente vai tentar fazer um movimento um pouco mais simplificado de boca. Ô Raquel, hoje nós tá vivo. Nós tá viva. Ficou muito bom! O sisteminha. Eu tenho o meu controle aqui. Ele vai mandar o sinal para esse receptor. E o Arduino, o código que ele vai fazer é transformar esse sinal em ângulos para cada servo se mexer. Então, aqui. Então, eu liguei aqui. Aqui o pescoço. Aqui os olhos ali, o movimento lateral dos olhos. E a boca. Agora nós vamos tirar a máscara, tá? Brincadeirinha, brincadeirinha. Ó. Tá aqui, esse é o resultado que eu queria. A Ginoide é uma linha um pouco diferente de trabalho que eu faço, mesmo nessa peça aqui, tendo um resgate de alguns materiais, e ela ter acabado ficando um pouquinho com uma característica diferente do que a gente vê assim normalmente, mas superou muito assim as expectativas que a gente estava. Agora o Taiyu já avançou na questão da programação, os movimentos tá muito legal mesmo. Agora eu já estou aqui com a máscara. Tem uma coisa difícil desse material que é esse gel, né? Depois de seco, tu não consegue colar nada aqui. Os cílios ficaram bem legais, eu consegui colocar ali um produto no olho que era um tipo de um plástico, que ele aumenta a aderência um pouco, né? E criei agora também aqui de fibra de vidro uma estruturinha para botar no rosto. Por dentro vou ter que fazer uma fixação, né? Porque não adianta, não tem nada que cole, né?
pessoas muito nos perguntam e comentam sobre a relação dos filhos no trabalho, né? Tanto o Chai como o Taiyu participaram e participam diretamente e às vezes indiretamente do nosso trabalho. O Taiyu hoje que está envolvido diretamente em quase todos os espetáculos e que nesse projeto está mergulhado junto. A gente desde cedo propiciou essa liberdade para eles poderem experimentar, viver nesse universo de possibilidades. E a gente também, eu acho que sempre buscou trazer as vontades deles para dentro do trabalho, né? Como é que a gente podia trazer essa coisa também das coisas modernas, da tecnologia, e isso foi fundamental agora, por exemplo, para esse trabalho, A Última Invenção. Os sonhos materializados através de muito trabalho podem nos surpreender. Ginoide vem do grego e é utilizado para se referir a robôs desenhados para se parecerem com mulheres. Não se tornou um termo comum, pois nessa sociedade machista, a palavra androide, que representa robôs masculinos, passou a ser utilizada para representar robôs de ambos os sexos. A nossa ginoide fracionada, figura das lembranças desta mulher que está espalhada em todas as máquinas, revela caminhos para uma dramaturgia mais intensa desta última invenção. Agradeço a todos os inventores de robôs que disponibilizaram seus projetos para que pudéssemos nos inspirar, ao Taiyu e o Chai, que viraram noites desbravando esses códigos para dar vida a esse sonho. Esta máquina vai em homenagem à minha companheira, guerreira e parceira dessas loucuras, e que emprestou a sua beleza sem medo dos resultados e da transformação que poderia acontecer. Obrigado, Raquel, pelo mergulho neste projeto de vida. É claro que essa não é uma ginoide de alta tecnologia. A nossa é um misto de robô, animatrônico e boneca. E agora, só faltava mesmo falar. Sim, eu falo.